Muito bem, agora vamos dar início à aula 45.2. Finalizamos a aula anterior, né? E aí, professor, fiquei com alguma dúvida, fiz as minhas anotações aqui, seguindo a lâmina que o senhor estava explicando. Esse é o momento que nós vamos sanar todas as dúvidas, pois teremos atividades, tá bom? Então, ó, abre o olho aí que agora 45.2, assim que eu finalizar, é a atividade de vocês, tá bom? Na tela, meu diretor. Que ração, rapaz? Raças e a sanidade animal. Eu falo ração toda hora, são raças. Então nós falamos do quê, professor? Das raças, do manejo nutricional, que é diferente para cada raça, e o sanitário, para manter aí a viabilidade do lote. Então vamos lembrar aqui, ó. Professor, qual é a característica dos coelhos? Característica geral. A principal aqui são os dentes, não é isso? E as patas, a sua locomoção. Eu vou frisar. Claro, tem a orelha, tem a cauda, mas eu vou frisar. Patas das frentes são mais curtas, de trás são mais longas e dentes incisivos. O que importa? Porque nós falamos que isso está relacionado com o quê? Está relacionado com a estrutura da cunicultura. E aí falamos de raças. O que a gente tem que frisar aqui nas raças? Pessoal, são características. Todos eles são para carne. Nós temos quais? Desculpa. Desculpa. Nós temos quais raças, professor? Nova Zelândia, Califórnia e a chinchila. Os três, aí eu vou ficar indo e voltando. Os três, pessoal, são para carne. Só que é carne e pele. Outra, alguns crescem mais rápido, quer dizer, desenvolvem mais rápido, ganham peso mais rápido. São mais rústicos, absorvem melhor os nutrientes, têm maior ou menor densidade de pelo. Então tem que tomar cuidado para você fazer o seu levantamento de acordo com o que você vai ofertar para o mercado. A carne do coelho é uma carne magra, mas com uma alta concentração de proteína. E vai ter aula que nós vamos falar sobre, né, a palatabilidade. Uma coisa que temos que tomar muito cuidado é com o ambiente da cunicultura. Por quê? Porque nós não vamos trabalhar somente para a produção de carne. É a pele dele. O mercado, principalmente da chinchila, né? É muito utilizado para fazer, então, não só confecções de casaco, indumentários e outros artigos. Então, o manejo na cunicultura para não prejudicar ou dar problemas, né, de infecção de pele nesse animal, para não ocorrer o processo de desvalorização econômica. E, claro, a alimentação. A alimentação é um processo natural de todos os animais, mas o que a gente tem que levar em consideração? É que até o 14º dia, esses animais estão se nutrindo de leite. Então, a nutrição das matrizes ela é diferenciada em relação aos reprodutores. Os reprodutores, pessoal, nós temos que ter um cuidado com as matrizes, porque a matriz, quando ela não está no período fértil, ela come ração. Quando ela vai para o período fértil, é ração mais suplementação. Quando elas estão na baia de cria, então os filhotes vão passar por um processo de transição, onde vão deixar de se alimentar líquido para alimentar também com sólidos. Mas a introdução desses sólidos tem que tomar um pouco de cuidado para não causar uma diarreia ou uma infecção intestinal devido ao material que é o orgânico, eu ia falar, ó. São vegetais, né? Para não dar uma infecção. São folhas, são leguminosas, são restos de tratos culturais, tomate, couve, repolho, alface, cenoura. Tem que tomar cuidado na hora que você for fazer. Eu estou falando de filhotes, até o 21º dia. Tem que tomar cuidado com esse material. Claro, quando for para engorda, as pessoas utilizam mesmo isso. Aí o trato gastrointestinal já está bem desenvolvido. Evitar determinadas doenças. A partir do 21º dia,
começam a ingerir sólidos e beberem água. Ah, professor, isso é o preparo para o desmame. A estrutura, vai ter uma aula, eu acho que agora nós estamos na 45 ou 46, vamos falar da estrutura do comedouro, a estrutura do bebedouro, para quê? Para reprodutor, para filhotes que vão sofrer desmame e para o que vai estar em engorda. Então as estruturas são diferenciadas. Na cunicultura tem o chão batido, aí você tem que forrar esse chão, e esse material a cada 3 dias tem que ser retirado, dependendo se você só tem fêmeas ou machos. A urina da fêmea é muito mais forte do que a dos machos. E limpeza pela concentração de fezes, porque é natural desse animal comer a merdinha dele. Só que aí pode ser um excesso de vitamina ou determinados nutrientes que fazem com que ele adquira esse tipo de atividade. Outra, é necessário que seja utilizado 2 tipos de ração. Isso eu já falei, tanto para reprodutor como para reprodutor, macho e a matriz. Matriz são as fêmeas. Os animais que estão no setor de engorda, né, recebem ração à vontade, mas sempre tomando cuidado aí. Que, professor? Levando em consideração o excesso. Então tem que tomar cuidado, porque para fêmeas que não estão em reprodução, fêmeas que você vai fazer a reposição do lote, tem que ter um peso ideal. Se estiver muito gordinha, ela pode até ter um intercurso, mas ela não ovula. Aí que tem muito... Coelho tem isso, acho que eu não frisei. Coelho tem um peso. Ele chega em determinado peso, fisiologicamente a fêmea vai ovular, pronta para cópula. Mas se ela passar do peso, ela pode até receber o macho, mas ela não ovula. É por causa do peso. E finalizar aqui a nossa revisão, vamos falar de doenças que estão relacionadas, professor, com o quê? Com o manejo alimentar. Então tem que tomar cuidado aí com a eficiência da drenagem, limpeza e ambiente, tanto do coxo quanto o ambiente de bebedouro. Para mim, meu diretor, meus queridos, vou deixar vocês agora com as atividades. Respira, tranquilo. Faz a atividade bem tranquila, daqui a pouco eu volto para corrigir com vocês, tá bom? Boa atividade. Tchau. Muito bem, como é que foi as atividades? Olha, eu sei que tem uma questão aí fechada, a maioria são questões abertas. Então, ó, nas questões fechadas, nós vamos ver por que algumas alternativas não contemplam, mas em relação às questões abertas, sempre estamos enfatizando aqui, usar palavras técnicas, não é isso? Ah, eu não usei, descrevi, coloca lá entre parênteses. Professor, não entendi por causa que a minha questão não foi aceita aqui. Não tá. A gente volta na lâmina para ver o que nós falamos sobre aquilo. Muitas vezes, eu estou lendo a lâmina, eu explico, né? A resposta está lá na lâmina, mas a explicação é de uma outra forma. Então, está errado? Não. Você pode responder com suas próprias palavras, tá bom? Bom, eu vou fazer alguns comentários. Comentários, a gente coloca a pergunta, coloca a resposta, eu vou comentar a resposta. E tem várias versões dessa resposta. Agora é o momento que nós vamos fazer, ó, sanar as dúvidas e corrigir as atividades. Meu diretor, na tela. Olha aí, ó, primeira questão. Quanto ao manejo alimentar dos coelhos em um criatório, as exigências são necessárias devido à necessidade nutricional dos animais, que são, né, diferentes de acordo com a sua fase. Cabe um são aí, né? Diga quais as recomendações feitas para as fêmeas quanto à administração de ração em diferentes fases reprodutivas. É the answer. Aqui, ó. Sim. Lê primeiro, Jefferson. As fêmeas sem filhote ou no início da gestação não podem receber ração à vontade, pois o excesso provoca sobrepeso, o que prejudica a fertilidade dos animais. Já as fêmeas durante
o terço final da gestação e lactação deve receber ração à vontade. Back with me, my director. Meus queridos. Professor, eu coloquei assim, ó. Isso aqui tá na lâmina, mas no meu comentário eu fiz diferente. Né? Eu coloquei assim, reprodutores, tem macho e matriz. Matriz é fêmea. Eu coloquei, as matrizes recebem uma nutrição diferenciada dos machos, ponto. Só que o que é diferenciado? Elas, quando não estão gestando, aí que tá, ó, tá vendo que tá aqui, ó, sublinhados, são os itens chaves que tem que estar de alguma forma na sua resposta. Ó, como assim, professor? Fêmeas que ainda não reproduziram, fêmeas sem filhote, ela tem que tomar cuidado para não ficar dando comida à vontade, porque tem um peso. E se ela passar desse peso, a dificuldade da fertilização aparece. Cuidado. Em geral, as fêmeas, elas comem ração e forrageiras, leguminosas, vegetais, pode colocar vegetais, não precisa discriminar, que são horticultura, beterraba, cenoura, alface, fêmea, macho, quer deixar o macho só na ração? Deixa o macho só na ração. Fêmea não, ela come a ração e depois ela ainda come, a gente chama de suplemento, vegetais. Eu só coloquei isso na minha resposta, professor. Está correto? A pergunta, quais são os cuidados? Então está faltando. Por quê? O macho come ração, mas a fêmea come ração e suplementação. Eu quero saber quais são os cuidados na suplementação. Um cuidado é, se ela não está gestante, se ela não está desenvolvendo algum coelhinho, então tem que tomar cuidado para ela não passar o quê? Do peso. Quem é que vai receber suplementação? Fêmeas que estão aqui, ó, em lactação. No final da lactação, diminui. Antes de criar, antes de dar à luz, pode colocar bastante verdura, para que ela melhore a qualidade do leite para os filhotes. E por que um terço, pessoal, final, lá no finalzinho da gestação, da amamentação? É porque aí você vai adicionar o que? Aí não está escrito aqui, eu estou justificando. Você pode ter escrito isso. No finalzinho da amamentação, algumas semanas antes do desmame, que é a retirada dos filhotes das mães, você adiciona o que de novo? Coloca para a mãe, junto com o filhote, verduras, porque ele vai transicionar. Vai deixar de ficar tomando só leite, ele vai ter contato com sólidos e água. Porque antes disso era só leite. A água ele tirava do leite também. Tá bom? Tem que estar dessa forma aqui. Essas palavrinhas assim, ó, tem que sair para poder justificar quais são os cuidados que a gente tem que ter com as fêmeas. O macho não precisa desses cuidados. Se manter só na ração, tá bom? Na tela, meu diretor. Dois, para se obter bons resultados de desempenho dos animais, é necessário realizar um bom manejo sanitário. Cite as vantagens do manejo bem executado. Olha aí, pessoal, por meio do manejo adequado, pode-se evitar aparecimento de doenças e combatê-las de forma eficaz, quando surgirem, antes de ocasionar grandes prejuízos. Como assim, professor? Que manejos são esses? Limpeza do comedouro. Por quê? Limpeza do comedouro, eu estou falando da engorda, tá, pessoal? Isso aí, ó, é para engorda, quem tá lá no estágio de engorda. A ração do coelho, ela é em pellet, parece um macarrãozinho. E o coelho, ele tem mania de ficar roendo. Ele é um dentuço e fica roendo. Roedorzinho. E aí esmigalha a ração. E aí você tem que pegar, tirar o restante da ração do coxo, peneirar. Aí vai ficar o quê?
vai ficar a ração íntegra, em pellet, e você tira aquele pozinho. Por quê? Porque pode fermentar e dar uma infecção intestinal no animal, lá na engorda. As fezes do coelho, vai ser nosso próximo assunto, vocês vão ver. Doenças gástricas. As fezes, ela é em bolinha. E ela lembra muito de cabra e cabrito. Né? Ovelha, desculpa, cabra e cabrito foi... Ovelhas e cabras. É tudo em bolinha. Tem uma textura, né? É sequinho. E se der uma diarreia neles, pessoal, pode ter patógenos oportunistas e o processo de contaminação dos outros animais que estão ali, que é tudo numa baia, é muito rápido. Disseminação. E para fazer uma prevenção, às vezes, não, para fazer uma intervenção medicamentosa não é viável. Então, a prevenção, por isso que é muito importante os manejos de limpeza de coxo, limpeza da cama, retirar aquelas palhas que vão estar... Porque e também tem o quê? Ai, não é sumidouro. Para poder escoar água, um declínio, né? Ter uma certa inclinação, piso e valetas onde a urina possa ser escoada. Porque baia de coelho é chão batido. Não se recomenda fazer chão batido de terra. Não pode ser em contrapiso, cimento. Porque machuca o animal e a umidade, por causa do pelo, dá doença na pele e prejudica o couro na hora que tu for vender. Né? Não é fácil não. 3. Na cunicultura, existem várias raças de coelho criadas para diferentes finalidades, como na produção de carne e pele ou também de animais de estimação. Entre as raças mais conhecidas, a raça Nova Zelândia se destaca em determinadas características. Qual das alternativas descreve corretamente uma das características dessa raça? Pum! A. É uma raça especializada na produção de pele de alta qualidade. É conhecida por sua pelagem longa, sedosa, em coelhos de estimação? Não, né? É uma raça utilizada principalmente para a produção de carne devido ao seu crescimento rápido e uma boa conservação alimentar. Conversão alimentar. O que é conversão alimentar, professor? Conversão alimentar, quando você está colocando ração, quando você troca por volumoso, apresenta uma coloração marrom escura característica, sendo muito valorizada na competição de beleza, ou é uma raça anã conhecida por seu pequeno porte e popularidade de animais? A alternativa C está correta. É uma raça utilizada principalmente para a produção de carne devido ao seu rápido crescimento, menor tempo de ocupação do local, tá? E boa conversão alimentar. Questão de número 4. Grande atenção deve ser dada diariamente na verificação dos comedouros. Falamos disso. Que não devem acumular o quê? Pó. Descreva o manejo que o cunicultor deve proceder nesta etapa. Uma vez por semana, no mínimo, ele deverá peneirar a sobra das rações, tá bom? Ok. Isso evita, pessoal, que passe por um processo de ficar azedo a ração. Dá um problema gastrointestinal no animal. 5. No quesito reprodutivo, há também séries de recomendações quanto à criação dos coelhos em relação aos ninhos. Identifique as orientações dadas pelos cuidadores sanitários dos ninhos na cunicultura. Utilizar ninhos adequados para as condições de instalação e para as condições climáticas da região, verificando e limpando os ninhos diariamente, desinfectar os ninhos após a retirada do lote, combater insetos da granja. Esse negócio de combater insetos na granja está diretamente relacionado ao manejo de limpeza. O cocôzinho deles, quando são retirados do lote, tem que ficar para secar, tá? E controle de umidade e temperatura. Para mim, meu diretor, meus queridos, finalizando aqui, mas na nossa próxima aula, vamos falar sobre essas estruturas do ninho. Qual é o procedimento nutricional para preparar o ninho e também realizar essas desinfecções.
Tchau, um abraço e até a próxima.